Olá pessoal, começando esse podcast de hoje com o tema Mulheres, Mães e Trabalhadoras no Contexto Pandêmico. O nosso grupo é formado por Ana Morina, Letícia Cavalcante, Matheus Gomes, Pedro da Mota e eu, Marco Sá. Vamos começar trazendo alguns artigos de referência que embasaram o nosso estudo e em seguida dados e conclusões da nossa pesquisa. O primeiro artigo que eu vou trazer é Ser mulher trabalhadora e mãe no contexto da pandemia Covid-19, tecendo sentidos, da Shirley Macedo. Como sabemos, a pandemia do coronavírus trouxe consigo diversos impactos na economia, na saúde pública e na saúde mental da sociedade. E aí, nesse contexto, a autora, que é uma docente pesquisadora, realizou uma análise, recortando trechos de sua própria experiência do que é ser mãe trabalhadora. No Brasil, atualmente, a responsabilidade pelo trabalho doméstico, formal ou não, ainda é destinada às mulheres, o que representa uma desigualdade entre os gêneros. Com as relações de poder, muitas vezes a mulher internaliza que cabe a ela a obrigação dos afazeres da casa, e isso faz com que ela não dedique tempo para si mesma, para descansar ou até mesmo para o seu lazer. Com a pandemia, isso se intensificou e tem afetado cada vez mais a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas, com foco nessas mulheres. Parafraseando a autora, para a mulher, enfrentando preconceitos ao longo da história, o trabalho adquiriu um sentido particular de honra e de afirmação de si mesma como um indivíduo na sociedade. Essa afirmação ela tem base no fato das mulheres terem uma situação bem diferente dos homens no âmbito social, o que faz com que, por vezes, a mulher seja impelida de negar o seu ser mulher, o que é impossível. E a autora traz a obra de Simone de Beauvoir como um estímulo para que a mulher não negue a sua existência, mas tome consciência crítica da sua situação e não a ignore. Uma das maneiras de fazer isso é pelo trabalho. A pesquisa de Fabro e Eloane, de 2010, que também foi utilizada como referência nesse artigo, mostrou exatamente isso. Ela foi feita com professoras universitárias. Eles constataram que o trabalho intelectual fez com que elas se sentissem vivas, porque elas consideravam um trabalho bastante significativo e muito prazeroso, no sentido de produzir conhecimento e formar novas gerações. E aí, com a pesquisa, eles concluíram que, abre aspas, a relação do trabalho, gênero e maternidade pode, considerando a classe social, os recursos sociais e a própria motivação da mulher para ser mãe, ser geradora de conflitos pessoais e profissionais. Fecha aspas. E eles também concluíram que existia o desejo de ser mãe. Porém, elas ocupavam posição de prestígio em seus ambientes profissionais, mas se sentiam inseguras e culpadas como mães. Uma delas disse o seguinte, abre aspas, a busca desse lugar de estabilidade financeira como concursada me ajudou a dar mais segurança ao futuro dos meus filhos, ao mesmo tempo em que me ajudou no processo de reconhecimento de um lugar que dia e noite eu sonhava em conquistar. Sou reconhecida e me reconheço como uma excelente professora, mas, mesmo que meus filhos digam que sou a melhor mãe do mundo, não me reconheço como uma boa mãe. Já na outra pesquisa, em 2019, foi constatado que as mulheres que conciliavam maternidade e trabalho sentiam-se sobrecarregadas em relação aos seus afazeres. E isso mostra uma divisão sexual no trabalho, no âmbito doméstico, já que esses afazeres são atribuições relacionadas à maternidade e não à paternidade. As mulheres ainda se submetiam a jornadas duplas ou triplas de trabalho, o que gerava conflito e insatisfação no que priorizar. E aí, com a pandemia, o trabalho se tornou remoto e as docentes que foram entrevistadas na pesquisa de Shirley começaram a sentir esse impacto, além da própria Shirley. Uma fala foi trazida pela Shirley e essa fala foi, abre aspas, para completar, agora os meninos têm aulas virtuais. A rotina de aulas iniciou com o agravante de ser em casa, o que exige de mim ainda mais papéis, o de ser mãe professora, censora, analista de informática, administradora de redes. Não está fácil. Nada disso vai constar ou cabe no Lattes, porque ser mãe não consta no Lattes. Ninguém saberá o quanto tudo isso exigiu de mim, dedicação, produção, investimento e tempo. Fecha aspas. E aí, o que a autora encontrou foi que o compartilhamento de experiências foi o que promoveu certa sensação de alívio e o que favoreceu a saúde mental dessas mulheres. E ela conclui que uma vida específica não pode ser considerada lesada ou perdida se não for considerada viva, e certas vidas não são levadas em consideração por conta de enquadramentos epistemológicos. E aí, para completar, agora eu vou trazer alguns dados gráficos de uma pesquisa sobre saúde mental de mulheres com filhos, crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19. 83,82% sentiram maior sobrecarga em cuidar dos filhos durante a pandemia,
25,18% das mães apresentaram sintomas depressivos e 26,76% das mães apresentaram sintomas de ansiedade. Bom, vou continuar aqui sobre os nossos textos de embasamento com um artigo que fala sobre as transformações do papel da mulher na contemporaneidade, de Irla Henrique Costa e Valéria de Oliveira Andrósio. Esse artigo retrata a mudança que fez com que surgisse a mulher no mercado de trabalho, né? Isso veio por conta da disparidade na oportunidade de trabalho entre homens e mulheres, ou seja, que não era de forma igual. Para isso, surgiu o movimento feminista, que foi um dos movimentos que fez com que a mulher tivesse seus direitos alcançados através de luta, na luta da participação política e a busca dos direitos na divisão de seus papéis, tanto na luta dos afazeres de casa, quanto nos direitos de trabalho de forma igualitária, na renda, recebendo a mesma quantia. Mas com o surgimento do movimento feminista, que se deu na década de 60 e 70, a mulher teve a busca por esses direitos, né? Porque antes era submissa sempre a tudo. Só ficava tida como provedora do lar. Tipo, só trabalhava nas áreas domésticas, não tinha uma área de profissão fixa para trabalhar fora. O marido ou o esposo que trazia renda fixa para casa. Mas para isso, debatemos o nosso estudo nesse ponto, porque a mulher da atualidade passou a ganhar autonomia, né, liberdade, onde ela busca trabalhar fora e cuidar dos filhos e da área doméstica quando chegar do trabalho, né? Isso fez com que ocorresse uma nova divisão do conceito de família, né? Que antes era tido como só a mulher trabalhava. Mas, embasando com filósofos, a gente pode relacionar que com um dos textos que foi apresentado no nosso componente, né? Que foi a questão da mulher na perspectiva socialista, que traz como um dos filósofos Saint-Simon, né, que insurge sobre a questão da escravidão por conta do casamento. Mas ele retrata que o casamento vai ser uma forma de estabelecer a igualdade do sexo, ou seja, a mulher casando, ela não vai ter o direito tanto de trabalhar como de ter a liberdade de ficar em casa não fazendo só as coisas totalmente sozinha, como a divisão do marido ter que fazer as coisas também, né? Ele retrata isso, que é um do filósofo que busca pela redemocratização, né? Tornar-se igualitária os direitos de homem como a mulher. Também nesse mesmo texto, né, que é um artigo, tem o pensamento de Charles Fourier, que retrata que para a mulher ter a busca desses direitos de forma igualitária, é a sociedade que deve oferecer à mulher uma educação que seja de forma igualitária para todos, onde a maioria das pessoas, como eu falo, mulheres, vão ter esse direito iguais, né? Ou seja, não vão ficar só submissas dos maridos. A divisão do trabalho vai ser para todos, tanto na área doméstica como fora da área onde você vai dividir o trabalho. Traz essa questão, a gente pode também relacionar com um pouco do movimento feminista, né? Que esse movimento feminista impulsionou a inserção da mulher no mercado de trabalho, que foi na década de 70. Ou seja, as mulheres lutaram pela busca do reconhecimento social e através de políticas públicas, né, que tentaram redemocratizar, né, sua autonomia, né, de não ficar submissas aos maridos. Para isso, de acordo com os dados coletados da nossa pesquisa, ainda persiste as mulheres como sendo a heroína, né, que é tida como profissional
mãe e dona do lar, né? Que ela ainda, de acordo com a nossa pesquisa com a mulher, mais de 70% das mulheres que pesquisamos ainda se responsabiliza sozinha por conta da área doméstica. Podemos perceber que esse ainda não está diretamente igualitário nessa forma, mas com o passar da mudança de tecnologia, as mulheres estão mais inseridas no mercado, né, de trabalho. Podemos relacionar também com o conceito de responsabilidade que a mulher tem com cuidado com o filho. Ainda continua ela diretamente com a porcentagem, com a probabilidade maior, né? Mais de 48% das mulheres ainda ficam diretamente cuidando do filho, enquanto que os homens 10% a menos. Não está de forma igualitária. O conceito do trabalho não está dividido diretamente. E é isso que eu pude relacionar. Um dos textos que embasa teoricamente a pesquisa que nós fizemos para a realização do nosso podcast é o texto A Feminização do Cuidado e a Sobrecarga da Mulher-Mãe na Pandemia, que é um artigo de Juliana Márcia Santos Silva, Vanessa Clemente Cardoso, Camila Eulálio Abreu e Lívia Souza Silva. Ele foi um artigo publicado em dezembro de 2020 na revista Feminismos. A revista Feminismos, ela é um periódico acadêmico da UFBA que tem como objetivo principalmente divulgar estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos. Esse texto ele coloca o cenário pandêmico em primeiro plano, porque é a contextualização do que nós estamos vivendo, né, na sociedade hoje em dia. As medidas restritivas e a adoção da quarentena, elas tornam esse momento um momento de incerteza e de grande ansiedade. Tanto essas medidas restritivas e a adoção da quarentena, como o perigo do próprio vírus, né? E a pandemia e as sequências sociais dela acabaram evidenciando assimetrias sociais, entre elas as assimetrias de gênero. Problemas sociais, né, os problemas sociais vivenciados pelas mulheres tomaram proporções ainda maiores dentro da pandemia. Problemas como a violência doméstica, múltiplas jornadas, entre outros. Porque mais tempo dentro do ambiente doméstico afeta muito a vida das mulheres que são historicamente responsabilizadas pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado dos companheiros e pelo cuidado de familiares e qualquer outra pessoa que habite o mesmo ambiente que elas. Esse aumento da sobrecarga que é atribuída às mulheres, né, já havia sido registrado inclusive em outros momentos de epidemias, como a epidemia da Ebola e a epidemia do Zika vírus. E os trabalhos relacionados ao cuidado são sempre culturalmente vinculados às mulheres, né? E esses trabalhos relacionados ao cuidado sempre acabam tendo uma demanda muito maior nessas épocas de epidemias e nessa época agora atual pandêmica. E a lógica capitalista, né, a lógica de produção capitalista, ela ignora todas as questões da vida fora do ambiente de trabalho convencional. E mesmo quando esse trabalho ele é desenvolvido dentro do ambiente doméstico, né, que é o caso do home office. Então, a conciliação da maternidade, do trabalho doméstico e do trabalho formal na forma de home office acaba sendo entregue para as mulheres como uma responsabilidade privada delas, uma responsabilidade de cada uma delas. Outra coisa é que as medidas de isolamento, elas também impedem ou dificultam que as mulheres possam construir e acessar uma rede de apoio para que elas possam cumprir essas múltiplas jornadas que são atribuídas a elas, atribuídas culturalmente a elas. Então, é interessante que a gente pense qual é a realidade das mães trabalhadoras e as mães estudantes na pandemia, né? É nesse sentido que a nossa pesquisa e o nosso podcast vai. Isso, com certeza, é uma discussão sobre a atribuição de múltiplas jornadas. O conceito hegemônico de família moderna e o discurso biológico, ele presume que o cuidado ele é um instinto natural atribuído à mulher, né? Ele gera um papel social de subordinação e de cuidadora que é atribuído à mulher. E esses valores são muito enraizados na nossa sociedade.
as atividades de cuidado elas foram atribuídas às mulheres, inclusive como valores morais. Houve avanços na luta das mulheres por direito, mas em relação a essa cultura do cuidado com os filhos e das tarefas domésticas, muito pouco foi modificado na história da nossa sociedade, né? O papel da mãe como mulher, sempre disponível para as necessidades de todos que precisam dela, ele meio que se mantém. Como em todas as crises, né, a epidemia, a pandemia do coronavírus, ela é mais uma crise social em que as mazelas sociais crônicas também ficaram mais escancaradas. Uma delas, que a gente pode evidenciar aqui com um dado, é que 70% dos profissionais de linha de frente, profissionais de saúde de linha de frente do combate ao coronavírus, são mulheres. Então, há uma construção histórica da atuação feminina em profissões de cuidado. Ainda sobre a pandemia, existem pesquisas que apontam que as mulheres mães estão mais expostas à vulnerabilidade, encarando dupla ou até tripla jornada de trabalho, com o regime do home office, né? E a paralisação de atividades escolares e de creches acaba intensificando mais ainda essa jornada de trabalho, porque acaba intensificando a jornada de cuidado das mulheres para com seus filhos. Esse aumento da jornada de trabalho das mulheres como consequência da epidemia, ele aumentou de uma forma muito grande, mas aumentou de uma forma que a sociedade pouco sabe sobre isso ou pouco quer saber sobre isso. Aumentou de uma forma que a sociedade entende como se fosse problema das mulheres. Então fica evidente cada vez mais a necessidade da criação de políticas públicas efetivas para as mulheres mães, inclusive de medidas específicas para o contexto pandêmico, considerando as particularidades e as dificuldades desse contexto. Então, a gente pode inclusive concluir que a sociedade e o Estado precisam compreender as condições maternas como interesse público e não apenas como uma questão privada de cada mulher mãe. Passando para a nossa pesquisa de campo, foi realizada uma pesquisa online por conta da pandemia, onde conseguimos atingir 52 mães mulheres. Dessas 52 mulheres, 88% residem na Bahia, enquanto 12% reside em São Paulo. A pesquisa atingiu mulheres entre 20 e 63 anos, onde 64 delas se autodeclaram pretas e pardas e 36 se autodeclaram brancas. Para entender o contexto dessas mulheres, perguntamos quantas pessoas residiam na mesma residência. 44% delas relatam que vivem 3 pessoas na residência. 26% relatam que vivem 4. 19% relatam que vivem 2. 7% relatam que vivem 5 pessoas. E apenas 4% relatou que vivem 6 pessoas na mesma residência. Além do contexto, é importante nos ambientar como a pandemia afetou financeiramente essas mulheres. 70% das mães não recebem nenhum auxílio financeiro do pai da criança e 27% das mães recebem o equivalente a um salário mínimo e muitas vezes sem nenhum outro auxílio. 40% das mães apontam não receber contribuições financeiras de outros familiares que vivem nesse núcleo familiar e apenas 6% dessas mulheres afirmam que a empresa onde trabalha oferece alguma assistência para o cuidado infantil, como o auxílio creche. Questionamos também de 0 a 5 quanto elas classificariam que a pandemia afetou financeiramente o seu núcleo familiar. 41% delas acredita que afetou muito. O que podemos concluir é que essas mães mulheres, além de serem afetadas fisicamente de sobrecargas, também são afetadas financeiramente, principalmente com a pandemia. Nós também perguntamos às mulheres sobre as demais funções exercidas no núcleo familiar. 48% delas é a única responsável com o cuidado com as crianças, enquanto 38% apontam contar com a presença do pai como outro responsável no mesmo núcleo familiar. Mais da metade dessas mulheres, 71%, realizam os afazeres domésticos sozinhas. 20% delas disseram que o pai se responsabiliza pelo cuidado com a criança enquanto elas trabalham, mas nenhuma delas apontou o pai da criança como responsável pelos afazeres domésticos. Uma parcela de 16% tem que se responsabilizar pelo cuidado com os filhos enquanto trabalham, enquanto que metade delas podem contar com a ajuda de amigos e familiares.
Do total de 52 mulheres que responderam à pesquisa, mais da metade trabalha em tempo integral e de forma presencial, e são elas que exercem quase todo o trabalho doméstico e de cuidado. Além disso, quase 30% das mulheres ainda frequentam alguma modalidade de ensino, sendo a maioria alcançada pela pesquisa estudantes do ensino superior e 8% estudantes do ensino básico ou EJA. 70% das mães se sentem sobrecarregadas, e dentre elas, mais da metade diz que piorou com a pandemia. Elas citam algumas vantagens em relação ao trabalho remoto dentro de suas rotinas, sendo a principal delas o maior contato com os filhos, além de não precisarem se preocupar com deslocamentos no transporte público. Contudo, muito mais desvantagens são citadas, e a principal reclamação dessas mulheres é a sobrecarga acarretada pelo acúmulo de funções em relação ao trabalho doméstico e ao cuidado dos filhos, uma vez que poucas delas apontam uma divisão equilibrada dessas tarefas em seus núcleos familiares. Algumas mulheres relataram ainda que nem sequer tiveram a possibilidade de adequar seu trabalho à modalidade remota, afetando não apenas o seu desempenho profissional enquanto indivíduos ativos na sociedade, como consequentemente a sua renda, o que gera ainda mais angústias e incertezas. Dentre as maiores dificuldades em conciliar o ser mãe, ser mulher e ser profissional, as mulheres apontam a falta de tempo, os julgamentos externos e internos para serem perfeitas em suas tarefas, a imposição de ofertar o cuidado, mas nunca poderem cuidar de si mesmas, a falta de disposição corporativista em lidar com a maternagem e não conseguirem viver a sua cotidianidade em plenitude, mas sempre no improviso, tentando dar conta de todos os seus papéis. E essas cobranças, tanto internas quanto externas, existem não apenas no núcleo familiar, mas são constantemente reforçadas pelas condutas normativas construídas socialmente e que ditam quais os papéis a serem desempenhados pelas mulheres. As informações levantadas pela pesquisa que fizemos demonstram a realidade opressora que recai sobre os ombros das mulheres que decidem experienciar a maternidade e se manterem ativas na sociedade. A atuação da mulher no mercado de trabalho, sobretudo das mulheres negras, é importantíssima não só por questões econômicas, mas ainda pela valorização de seus saberes e pela reparação histórica que ocorre toda vez que uma mulher ocupa um posto que antes não lhe era permitido, pois seu papel histórico é o do cuidado. Há muito trabalho a ser feito, mas o primeiro passo é nos conscientizarmos de que o cuidado é um elemento necessário para a manutenção da nossa espécie, e ele se faz necessário desde antes do nosso primeiro sopro de vida até o último. E ele é, portanto, uma responsabilidade de todas e todos nós. Eu, enquanto mulher, mãe, profissional e estudante, me solidarizo com todas as mulheres que dispuseram de seu tempo para compartilhar suas vivências em nossa pesquisa. E em nome de todo o grupo, agradeço imensamente por terem endossado o coro sobre esse tabu que não deve permanecer velado. Muito obrigada e fiquem bem.